Boa noite a todos em mais um Ápice Talks, que a gente está dando início aqui com o objetivo de informar você, nosso cliente investidor, e a você, investidor, com as melhores assets do país, os melhores gestores do país, com o intuito de que você consiga decidir melhor sobre a alocação dos seus investimentos. Então, o nosso objetivo hoje é conversar sobre tudo o que aconteceu no mês de março e como que a Vinland Capital, que é a nossa convidada de hoje, conseguiu passar ilesa dentro da estratégia de multimercados. Para isso, a gente está com o Felipe, que é comercial da Vinland Capital. Muito obrigado, Felipe, pela tua presença. E com o André Laporte, que representa aí toda a parte de rede de ações e vai falar sobre isso com a gente. O que vocês acreditam daqui para frente? Como que está a gestão da casa, quais ativos vocês acreditam e setores que sejam os que vão sair primeiro dessa crise, né? Os que vão dar o pontapé ali, que sejam capazes de tirar essa diferença toda que a gente viu no mercado de capitais, esse downsize que a gente viu bastante forte no mês de março. E o que, primeiro que todo mundo quer saber, como nasceu a Vinland, né? Apesar de ser uma asset nova, mas vocês têm um histórico de mercado que a gente fica babando, né? A gente que tem 18 anos de mercado fica babando aí pelo histórico de vocês. Então, primeiramente, muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Passo a bola para vocês falarem um pouquinho como foi formar a Vinland, qual é o objetivo da Vinland, qual o objetivo da casa, e aí a gente começa a conversar sobre os produtos de vocês e como vocês passaram aí por essa tormenta de março com o mínimo de afetado para os investidores, para os clientes de vocês. Bom, muito obrigado, Milena, pelo convite. Lisonjeado, e passar um pouco assim da nossa visão, sempre importante aí, não só a gente falar de mercado, mas também como é que a Vinland pensa, né? Como é que a gente define, né, as estratégias no dia a dia, etc. Então a Vinland, basicamente, a gente começou em abril, né, em 1º de abril de 2018. É uma casa que tem por trás, né, os maiores sócios sou eu, né, e o James Oliveira, e cada um com a sua característica própria, né? A minha característica, eu venho do mercado de renda variável, trabalhei muito tempo na minha carreira, tenho quase 30 anos de mercado, mas grande parte dele foi fora do país. Então eu saí para Nova York em 98, e basicamente retornei aqui no final de 2011. E ao longo da minha carreira, eu desliguei até um pouco da América Latina, né, da região, né, fui responsável pela parte de investimentos, né, no mercado americano por um período, depois mudei para Londres, também assumi a parte do portfólio europeu, voltei para Nova York em 2007, né, isso pela Goldman Sachs, e nessa volta eu voltei como mais focado mesmo em América Latina. E isso trouxe, assim, a grosso modo, uma experiência muito boa para mim, porque quando você fala em América Latina, ou até quando a gente expande um pouco, a gente fala de mercados emergentes, né, a gente sempre de certa forma, você vai estar impactado porque acontece nos mercados envolvidos. Então, quando você consegue entender, né, a dinâmica lá fora, do mundo, e como é que se traz isso para a América Latina, e como é que você traduz, né, no mercado, eu acredito que a gente tenha, de certa forma, uma visão mais clara do mundo e consequentemente, uma visão mais clara para investir.
O James, ele já ficou, né, a carreira toda dele no Brasil mesmo, né, tocando a parte da América Latina. O foco dele é renda fixa. Foi um dos 7 maiores sócios do BTG Pactual, carreira inteira lá. E nos últimos 10 anos ele era o CEO da Asset do BTG Pactual. E o que a gente traz assim, quando a gente pergunta, cada um entende muito bem de um segmento do mercado, né? Um renda fixa, outro renda variável, mas quando você pega une o contexto, o que essas duas casas sempre me chamaram a atenção, né? E que nos fizeram, né, montar a Vinla. A primeira, a partir de pessoas, né? A gente é muito focado em pessoas, né? Mas desde o começo a gente tinha muitos estagiários, então a gente quer atrair, desenvolver e, mais importante, reter essas pessoas. Então, essa sempre foi a cultura da Goldman Sachs, sempre foi a cultura do BTG. Outra parte é a parte de risco. Então, a gente é obcecado por risco, né? Então, eu sempre falo, quando o mundo está muito tranquilo é que eu fico mais nervoso, né? Porque alguma coisa vai vir que eu não que é inerente né, das economias e vai impactar de alguma forma e a gente tem que estar preparado. Então, a nossa busca por não diria, acho que eu não pediria da magnitude que a gente está vivendo hoje, mas às vezes uma mini crise ali aqui é um troço que a gente tem que sempre ficar de olho em pé, porque na crise você tem duas coisas, duas vertentes, né? Primeira, se você estiver bem posicionado, você vai conseguir, de certa forma, se sobressair. E a segunda, toda a crise traz oportunidade. Então, também, né, às vezes, né, as ações ficam mais baratas e aquela história toda. Então, é, é mais fácil você começar a ver oportunidades, né, de certa forma, no mercado como a gente está hoje em dia, como quando a Bovespa está a 120 mil pontos, você fala, putz, o que eu vou comprar? Está, né? Tudo caro, será que será que eu estou inflando? E aquela história toda. Então, voltando para a parte de risco, e pessoas, essa é a essência da Vinland. Então, a gente lançou, né, a gente basicamente tem os fundos de previdência, mas a gente começou com o multimercado macro, que basicamente investe em juros, moeda e ações. A gente tem os fundos de ações, que tem o long only, e a gente tem um fundo long bias, né? A diferença do long bias para o long only, basicamente, long only você, né, tem um fundamento, você gosta da empresa, você tem seu time de research, a gente encontra bastante com presidentes e diretores financeiros das empresas, e a gente toma a decisão de investir nela. E é um pouco mais longo prazo. No long bias, o portfólio é o mesmo, porque a gente fez todo esse trabalho e está em cima das empresas, só que a gente está sempre redeado. Então, um dos motivos, né, quando a gente pega hoje, né, o long bias, nessa crise, a bolsa cai 30, a gente cai 7. Então, é mega performance, e quando a gente se voltar, né, para um patamar maior, a gente espera também pegar essa volta. Então, é um fundo extremamente dinâmico. Já o long only, que eu falei, são as posições mais estáticas, então ele sofre, aí que é muito atrelado à Bovespa. Tem o alfa, no ano passado a gente ganhou 45%, mas esse ano também está para baixo, 30%, como a Bolsa. E o fundo macro é o mix, né? Onde a gente vê as oportunidades. Então, isso é grosso modo, né, antes de entrar nas estratégias, esses são os fundos, a gente lançou as previdências depois, e voltando ao time, grande parte do time, quando o Felipe é o sócio fundador desde o começo comigo, trabalhou na Goldman comigo por muito tempo, então hoje em dia eu diria metade Goldman, metade BTG Pactual, né, pelo perfil de James, meu perfil, e a gente está bastante feliz aí com a equipe e a produtividade dela, né, ao longo desses 2 anos.
Ô André, quando você fala, acho muito interessante que você montou toda a base de estratégia de vocês, né? Então, como que você faz toda a base de estratégia em renda variável e renda fixa? Apesar de a Vinland ser uma casa só de multimercado e ações, né? Então, a gente não tem distribuição, não tem fundos de renda fixa, mas a renda fixa, ela comporta nas estratégias macro, né, como você bem falou. É, qual foi o principal motivo por vocês terem sido uma das pouquíssimas casas, né, uma das pouquíssimas assets aqui no Brasil, de terem passado ilesos ali no mês de março em uma estratégia macro, né? Isso foi devido ao controle de risco propriamente dito, ou foi muito mais devido a uma posição que vocês já carregavam e que, de repente, não estava na posição da maior parte das casas de multimercado macro, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é interessante quando a gente tem um parceiro como vocês, que mesmo em um cenário adverso e que nunca, né, quem está vivo hoje, pelo menos a nossa idade, a gente nunca viveu uma pandemia, né? A última foi há muito tempo e a gente não tem idade para isso. Então, foi tão rápido em uma proporção que a gente não via, né, há muito tempo. Então, aqui que vocês atribuem esse fato de a Vinland ter passado ileso, e quando a gente olha nos 12 meses, né, a estratégia de macro bate o CDI, bate o Bovespa e bate IPCA mais 6. Né, o que é muito confortável e é o objetivo de todo investidor de médio e de longo prazo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que foi isso. Isso já estava dado, já era uma estratégia de vocês, já era um caminho que vocês estavam seguindo, ou foi muito mais pela gestão de risco? Comenta um pouquinho para a gente, vocês dois. Não, claro. Inclusive, eu fiquei bastante feliz, porque eu tenho feito bastante lives, e o pessoal foca muito no março, né? Em março. Eu falo muito com o Felipe, né? Eu falo, pô, Felipe, que tal a gente olhar 12 meses, né? Eu acho que março talvez seja a cereja do bolo, porque ali, de certa forma, a gente conseguiu se diferenciar da indústria, né? Mas o trabalho que a gente vem fazendo, né, ao longo desse tempo todo, eu, com toda a humildade no mundo, março, de certa forma, é simplesmente mais um mês, da qual, claro, que a gente fez algumas coisas que eu vou comentar aqui, mas o jeito que a gente olha para o risco, né, não é nada diferente dos outros meses, né? Então, e outra coisa que também sempre que eu ficava bastante, de certa forma, curioso, assim, ou aflito, digamos assim, eu não sei nem se eu fico aflito mais na minha vida, mas, de certa forma, aflito, era que quando você está no mercado que tudo sobe, né, 2019 foi aquele mercado, era fechamento de taxa de juros, clara, né, todo mundo tinha esse trade, todo mundo pegou, grande parte, pelo menos, da indústria, né, bolsa muito forte, né, subiu, sei lá, 30 e tantos %. E eu sempre ficava, né, quando eu falava que estava aflita, como é que a gente vai conseguir, como uma casa nova, né, se diferenciar? Porque está todo mundo, né, nadando aí de braçada, né? E a gente estava conversando, o André estava falando para a gente como que ele, né, como que foi estratégia, se houve alguma estratégia já antes do período crise, coronavírus, ou se foi a gestão de risco propriamente dita. André, e você estava falando ali quando vocês sentaram na Vinland em janeiro, né, que foi, e agora, né, o que vamos fazer? Vamos continuar nesse ponto, por favor. Tá. Então, porque para começar, as oportunidades, assim como um todo, elas não estavam tão claras na nossa cabeça. A gente já continuou apostando até a inflação estava muito baixa, a gente previa ela continuar abaixo do resto do ano, a gente via que o desemprego ainda estava bastante alto, isso ia perdurar, mas a gente via um crescimento do país aí numa faixa de 2% para 2020. Isso tudo, né, meio que consolidava um pouco no sentido que a gente poderia cortar mais as taxas de juros aí em 25 a 50 basis points. No lado de ações,
quando você fazia, né, a modelagem, já estava difícil de achar empresas, ou seja, o país o PIB tinha que crescer bem, né, para essas empresas irem, não tinha muito erro, talvez fusões e aquisições em certos setores, mas enfim, a gente tinha que ser um pouco mais, digamos assim, fazer o dever de casa um pouco mais otimista para justificar uma Bovespa aí, né, continuando andando aí para níveis maiores. E a gente tinha uma eleição americana, que sempre traz bastante volatilidade para o mercado, né, nos últimos anos trouxe até a surpresa, né, de candidatos, tanto na americana quanto na inglesa, e, e, e a gente começou, putz, se o preço dos ativos já não estão né, não tão descontados assim, a gente tem uma volatilidade, né, vindo aí, olhando na proa do barco, a gente vê essa volatilidade vindo. É melhor a gente ter mais proteção dentro do portfólio. Então, no caso da Bovespa, quando estava nem me lembro, 118, 119 mil, a gente comprou opções de proteção, put, e compramos bem grande. E eu me lembro que eu cotei, o strike dela era 110. E naquela época, quando eu cotei, eu me lembro, né, os market makers falaram, pô, mas você está vendo alguma coisa? Que loucura, isso aqui vai para 150. Eu falei, não, eu sei que vai, mas me cota aí que eu vou comprar. Então, eu comprei isso. A gente sempre carregou, né, nos dois portfólios, né, a proteção no dólar, porque na nossa cabeça, né, você tinha uma bolsa que podia valorizar, você tinha, né, os juros que podiam fechar ainda mais, só que a gente não pode apostar tudo na mesma, nas mesmas direções. Então, o dólar sempre foi, até aquele momento, e por sinal continua sendo até agora, né, um hedge para os portfólios. A gente comprou no long bias, a gente tinha 16% comprado em dólar, quando bateu 4,01. E a gente vem carregando isso até hoje, a gente não largou essa posição ainda. Então a gente pegou bem isso, no macro também pegamos. Então, então a gente procurou esse hedge. Aí veio, né, o coronavírus. Claro, eu não tinha a menor ideia que ele vinha, né, que ia causar esses transtornos todos. Mas o que eu trouxe um pouco para a mesa é a crise de 2008. Em 2008 eu vivi na pele, eu trabalhava, era sócio, né, da Goldman Sachs, sentado em Nova York. Era uma crise financeira, era uma crise de bancos, né? Então eu estava no olho do furacão. E lá atrás, o que a gente fez, né, quando estava sentado na Goldman? Primeiro, a gente começou a observar bastante a liquidez no mercado, né, para ter certeza, até a nossa própria liquidez, para a gente não quebrar, né, e a liquidez das pessoas, né, das contrapartes, né, porque eu só tenho um recebível, o cara quebra, eu não vou receber, eu vou ter o problema. Então, e lá atrás, eu me lembro que uma das coisas que a gente fez foi a gente não botou mais risco, né, nos portfólios quando eu estava na Goldman. Simplesmente a gente focou na liquidez, né, da própria Goldman. Então a gente saiu de uma liquidez de 110 bi para 220 bilhões e aquilo nos salvou, porque, né, o mercado foi quebrando, né, Liber, depois Lima e teve o Morgan Stanley, né, teve o japonês que comprou, aquela história toda, e a Goldman, acho que o trabalho eficiente que a gente foi nessa parte de liquidez. Então, toda vez que você está numa crise, né, a palavra-chave é você ter alguma liquidez, né, porque para emergência ou chamada de margem, né, que às vezes as pessoas não vão ter. Então, aquela alavancagem é sempre, na minha visão, ela sempre eu não acho uma ideia tão, né, boa dessa forma. Então, o que a gente fez na Vinland? Né? A gente começou a ganhar dinheiro, porque a gente tinha muito hedge, né? Mas eu acho que o que mais a gente fez, olhando assim, de certa forma para trás, né, não tanto tempo atrás, mas a gente não tentou ser oportunista. Então, não existe nada que é barato e não pode ficar mais barato, né?
E uma das coisas, né, o princípio da tomada de risco é que você tenha controle total, né, das suas presunções, né? E a gente não tinha e não tem até hoje, né? A gente hoje está conseguindo, né, de certa forma, entender um pouquinho mais, né, o que está acontecendo, mas eu não sou médico, eu particularmente me isolei dessa forma, da qual eu não quis nem ouvir, né? Tinha live com médico, eu não quero, porque, um, eu não conheço, né? Não sei que fonte é essa. Dois, pô, meu cliente não pode ligar para mim, pô, você perdeu dinheiro. Não, mas foi o médico que falou. Pô, né? Aí seria demais, né? Aí seria demais. Então, então, quando a gente não tem uma variável que a gente controla, e a gente tem total, na verdade, controle sobre ela, eu prefiro estar fora. Então, a gente diminuiu bastante a posição em bolsa, né? E outra coisa, quando você está em crise também, que a gente ganhou muito dinheiro na Goldman, é que em mercados que se tornam disruptivos, né, às vezes você consegue montar operações que elas basicamente não têm risco, porque é um asset versus o outro, então as oportunidades, a arbitragem, né, que não são operações, mais long and short, mas às vezes do mesmo ativo, do mesmo setor, então coisas correlacionadas, que isso você não consegue ver em mercado, quando o mercado está prosperando, né, porque ele fica muito eficiente. Então, por isso que eu falei lá atrás, falei, em crise que aparecem as oportunidades. Então eu falei com o James, e falou, por que a gente tem que tomar, né, mesmo que a gente vá tomar muito risco, né, tem essa parte que a gente não entende. Então só aí já diz para a gente não botar o pé. E dois, tem tanta oportunidade que a gente consegue, né, sem risco, né, materializar e ter um bom retorno, vamos ficar nela. E assim que a gente fez. Então a gente não perdeu, ganhamos nessas posições mais que eu te falei, mais de arbitragem, e assim a gente vem fazendo até hoje. A gente continua com a ideia. Hoje melhorou um pouco, né? Posso até entrar hoje como é que a gente está vendo, né, o mundo. Eu acho que hoje, né, de novo, a gente não consegue ainda determinar, né, quando isso vai acabar, né? As curvas estão, né, estão fletando, né? Então você vê, né, o crescimento de casos no mundo inteiro está baixando, mas pode ter a segunda onda, né? De novo, é tudo especulação, eu prefiro ficar nos fatos, né? Então você tem, né, a gente vive, né? Você está tanto tempo no mercado que você falou, né? O Felipe também, e eu também. E é interessante, eu acho que a parte que mais nos incentiva a estar no mercado é que toda hora tem uma situação que você nunca viu, né? E você tem que lidar com ela. É claro que a experiência traz alguma coisa na bagagem, que nem eu, né, que vai te ajudar, né, a navegar em mares mais tumultuosos, mas é novo. Então, hoje, a gente tem né, um vírus, é uma crise iniciada por um vírus, né, não é crise econômica, não começou uma crise social, foi uma crise do vírus, né? Isso aí depois foi se ramificando, né? É totalmente diferente de uma crise de 2008, de 99. Aquelas crises eram crise de alavancagem. Em 99 foi 2000 ali, né? Foi a parte de tecnologia, né? Aquela bolha que aconteceu. 2008 foi a bolha, né, do imobiliário. Então é tudo, né, traduzido basicamente para a alavancagem do sistema, né, que transforma em bolhas, etc. Essa não é, né? E mais interessante, né? Porque então a gente nunca viu isso. Outra coisa que a gente nunca viu, né? Os bancos centrais agindo muito rápido, né? E isso foi colossal o movimento, né? Então você pega um Fed, né, um banco americano liderando esse movimento todo, foi aquele primeiro corte lá de
50 basis points que ninguém esperava, né? Foi até numa extraordinária, né? Uma extraordinária. Pô, esse cara ficou louco, esse cara, sei lá, tá amigo do Trump, virou político. Não, ele estava vendo alguma coisa, né, que o mundo, né, ou estava vendo e estava calado, ou não viu. E quando ele fez então ele fez isso. Mas ele foi além do que fez de todas as outras crises. Primeiro, o montante, o volume financeiro, né, não só econômico, como fiscal, foi muito forte. Segundo, o que ele fez, ele começou a aceitar, né, colateral, né, como colateral os junk bonds. Isso nunca foi visto na história, né? Então, empresas basicamente quebradas, por isso que são junk, né? E ele aceitando aquilo como colateral, que basicamente não tem valor nenhum. Então, o movimento dele foi muito forte nesse sentido e continua sendo. Hoje, né, estão querendo aprovar outra agora, de 250 bilhões. Então, uma coisa que está muito clara na nossa cabeça é que o Banco Centrais, principalmente o americano, ele vai fazer de tudo, o possível e o impossível, para que não tenha nenhum problema em termos de liquidez no sistema financeiro e tentando também salvar, né, empregos e pequenas e médias empresas. Ele vai conseguir fazer isso eficientemente? Não. Né? Vai ter muito desemprego, a gente já até viu os primeiros dados aí, esses dois dados últimos do desemprego. Esse dinheiro ele não é tão trivial, né? Para chegar esse dinheiro na ponta, né, do pequeno e médio, no grande chega fácil, ele levanta dinheiro, fica mais solvente, mas principalmente o pequeno não é tão trivial, ele vai chegar lá no banco americano, vai ter que aplicar, e o cara, eu me lembro que na crise de 2008, só como experiência, a Delta demorou quase 6 meses para conseguir pegar um empréstimo do Fed. Então, imagina, uma empresa desse tamanho, demorou 6 meses, mas o pequeno. Claro, eles estão tentando fazer da forma possível, mas não vai chegar. Então, você vai ter um desemprego mais alto, você vai ter crescimento do primeiro trimestre e segundo trimestre bastante fracos, você vai ter quebra, né, dos pequenos, vai ter muita quebra de empresas, não tem jeito. Onde vem a resposta para tudo isso? Quanto tempo isso vai perdurar, né? Quando as economias vão voltar, né, quando a máquina vai começar a girar de novo e tudo começa a acalmar, as pessoas vão começar a investir, etc. Então, essa, na minha cabeça, é a pergunta principal, né, em termos de gestão. Qual é o próximo passo? E entrando um pouco no próximo passo, o mundo vai ser diferente, né? Eu acho que no primeiro momento, eu acho que o primeiro trimestre e o segundo trimestre de qualquer economia nesse ano, ele vai ser descontado. O resultado dessa empresa foi ruim. Tá bom, a gente sabe o que está acontecendo, isso já está no preço, todo mundo sabe que não vai ter dividendo no primeiro momento, talvez a recompra também não vai ter, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, que são movimentos bruscos de papéis. Então isso não vai acontecer, mas já está no preço, né? A gente já sabe que o PIB não vai crescer, ou vai crescer bem negativo no primeiro, segundo. A gente também já sabe disso, não é novidade para ninguém. Então, isso, né, as pessoas, esse não tem que ser o foco. O foco tem que ser, bom, como vai ser, né, como é que a gente vai voltar para essa normalidade a partir de um ponto X, né? Qual será essa nova normalidade, né? E aí, como o mundo vai voltar a crescer, em quais parâmetros, né? Como que vocês enxergam isso aí, que você já vai entrar nesse assunto? O que a gente tem acompanhado bastante é a China, né? Porque, de novo, a gente não está aqui para adivinhar. Eu acho que as pessoas não vão mais viajar. Eu acho que as pessoas não vão mais para o restaurante. Esse é achômetro, né? Achômetro não existe. Então, o que você tem que fazer
é pegar, né, de certa forma, do vizinho que já passou por isso. Então, a gente vem acompanhando bastante os números da China nesse sentido, e realmente, pelo menos, principalmente, né, a parte da Wuhan lá, que foi, né, afetado primeiramente, você vê que a capacidade de retorno dela ainda está beirando aí os 15% a 16%. Está aquém do que era pré-crise. E por quê? Porque as pessoas mesmo não vão viajar, as pessoas não estão indo ao restaurante mesmo, as pessoas continuam, para ideia, trabalhando já na rua, mas, né, revezando com casa. Você vê. Então, os hábitos do ser humano, ele muda. Né? E até porque ele continua tendo medo da segunda onda. Putz, isso aqui vai passar, né? Eu falava muito com o Felipe, ele falou, pô, mas faz o teste os Estados Unidos agora entrou nessa fase do fazer os testes de imunidade, né? Eu falava para ele, putz, isso é ótimo, mas eu faço teste de imunidade, fala que eu estou imune. Pô, será que eu quero ir para a rua? Vai que esse troço aqui não é sério, né? Eu vou pegar isso, né? Vou passar para minha mãe. Então tudo começa, né, a exponenciar um pouco. Então a gente acha que, claro, tem setores que eles, de certa forma, conseguem performar melhor no contexto de que setores são esses. Aqui no Brasil, os exportadores, a gente tem um dólar a 5, né, a 5 e tanto, está oscilando, a gente continua achando que esse dólar ele vai ficar aí por um bom tempo, né, se não andar mais, se tiver mais digamos assim, esse barulho político que começou a tomar dimensões aí, de certa forma, fora do comum, né, e totalmente inapropriado, né, no momento que a gente está vivendo. Mas isso, né, então você não consegue passar uma reforma mesmo que depois, né, que acabe tudo isso, sei lá, em 2 ou 3 meses. E a gente não vai conseguir passar nem reforma nenhuma no estado político que está. E isso aí tem influência dentro no câmbio. Então a gente parte do princípio que o câmbio vai continuar, né, o dólar vai continuar tá valorizado perante até o mundo, não é só o real, não, principalmente as moedas emergentes. Então, quando a gente faz isso, a gente vai para os exportadores. Então, a gente vai para Vale, Suzano, vai um pouco até para bancos por causa do dividendo, né? Então, o Itaú paga um dividendo bem razoável. Você vai para a parte que até hoje foi um grande exemplo, a parte de consumo, né? A gente só está nas que fazem mais a parte online. Então, putz, hoje na Magazine Luiza subiu bastante, então a gente está nela, tem lojas Renner, que também está um pouco nesse meio, mas também tem um management muito bom. A gente está um pouco fora, a gente tem elétricas, mas não são alguns papéis só, a gente tem Eneva, estamos no setor de saúde, acho, né, acho que a gente acredita que vai ter oportunidades boas, são empresas bem tocadas. E mais importante de tudo isso, até voltando no primeiro bloco, empresas que a gente fez o dever de casa e a gente viu que são empresas bem capitalizadas. Tá? Isso é extremamente importante, tá? Porque a empresa com um balanço bom é a empresa que consegue navegar e tomar as decisões certas. A empresa. E você começa a ver até dados, que é um dado importante que a gente acompanha, não só aqui, como nos Estados Unidos. Então, a gente começa a ver quando é que o gráfico vai começar a mostrar que as empresas estão começando a investir, né? Ou seja, é claro que a gente está no meio do turbulhão ainda, mas geralmente as empresas, e as boas empresas, elas não olham só a liquidez dela em 6 meses ou 1 ano. Elas têm disso, né? Porque e se isso aqui demorar mais tempo, né? Então, às vezes, a prudência, né, ela leva as empresas até, né, captar mais dinheiro, mesmo pagando até um pouco a mais, né, pela emissão de dívida nesse momento, né, de crise, para ela ter certeza que ela tem um espaço, um horizonte maior, para ela ter mais tranquilidade.
E você vê isso muito lá fora. E as empresas continuam captando. Então, isso quer dizer que as empresas ainda não estão, né, de certa forma, preparadas no contexto de vou fazer investimento, vou comprar alguém. Hoje, a gente ainda está olhando esse movimento como movimento defensivo, em vez de ir para... Então, e o mundo vai ficar dessa maneira. Eu acho que aqui no Brasil específico, a gente acha que vai continuar tendo o movimento de juros para baixo, né? A nossa cabeça é que até o final do ano os juros chegariam a 3%, 3%, só que a gente acha que ainda pode ir até mais. A gente está sendo conservador nesse número específico, né? Em termos de crescimento, né, a notícia, de certa forma, ruim é que a gente acha que o Brasil vai crescer hoje menos 6% no ano. E se esse horizonte aumentar, né, de incertezas, etc., isso com certeza vai vir números piores ainda. Então, é quase que um 2020 perdido, né, nesse sentido. E a inflação está muito baixa, então tem espaço para a gente está projetando até o final do ano 2%. Então, tem uma oportunidade boa, né, do Banco Central, como com todos os bancos centrais do mundo, né, indo na minha tendência de cortar mais juros, né? A maioria deles já está aí na zero ou até negativo, no caso da Europa. Então, acho que aqui a gente não vai escapar dessa, não. Acho que eles vão ter que cortar mais. E vocês, dentro desse cenário, André e Felipe, vocês conseguem... Tem que cenário 21, 22? Se a gente projeta isso por um tempo maior, né? É a mesma relação por conta de um PIB extremamente negativo, a gente entrar em recessão? 21 e 22, vocês acreditam que isso tende a retomar, né, principalmente por alguns setores específicos de economia que tendem a serem o direcional, né, depois de todas as crises que a gente já passou, como você falou, exportadoras, né, empresas bem capitalizadas. Então, normalmente, a gente já estava passando por um processo de desindustrialização no Brasil, talvez isso traga uma oportunidade. 21 e 22, que eu sei que é difícil para você responder, a gente tem um cenário diante de tudo que a gente está vivendo, mas qual o cenário que vocês constroem mais para 21 e 22? Já o país voltando mais à normalidade e mesmo assim com taxas de juros nas mínimas históricas, ou vocês acreditam que pode ter algum catalisador que essa dinâmica de juros e inflação seja alterada olhando os próximos 2 anos? Como é que vocês têm esse cenário? Tá. Quando a gente chega num PIB negativo do ano, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está botando o primeiro TRI ruim, o segundo TRI horroroso, o terceiro TRI. Isso se a gente levar em consideração que isso tudo, teoricamente, volta ao normal em junho. Tá? Perfeito. A gente tem um terceiro TRI já recuperando e um quarto TRI já a cabeça fora d'água. Então, ou seja, a recuperação começa. Então, 2021, a gente já vê uma recuperação econômica, com crescimento, quase que voltando ao cenário base lá do que a gente começou 2020, sem esse terremoto pela frente. E assim vai. E no caso, até para um lado de bolsa, esses cenários de crescimento, a gente não quer ver um crescimento de 4, 5, isso não é um crescimento, porque não dá tempo as empresas se prepararem para crescer, né? Então a gente sempre falava isso em 2019 para 20, a gente falava, o ideal é esse crescimento, 2, 2, 2, esse é o melhor cenário para a Bolsa, é onde a Bolsa vai andar, e a Bolsa vai continuar sendo o carro-chefe. Tá? Eu acho que em termos de oportunidade, porque as taxas de juros vão se manter baixa, não tem como, o slack é muito alto ainda, então a gente pode ter até inflação um pouco maior, mais para perto da meta, que a inflação não vai explodir, mesmo com o câmbio nesse nível. Então, a Bolsa vai ser a oportunidade na hora certa de você
né, botar no seu portfólio. Então, é quase que, infelizmente, esquecer 20 e passar para 21, né? E até, assim, só com um complemento, quando a gente analisa uma empresa, a gente olha ela, a gente sempre falou, né? A gente olha, a gente chama de forward, né? Forward 2021, forward 2022. A gente não olha na empresa em um ano, a empresa a gente olha, né, 1 a 2 anos. Então, por isso que as oportunidades tendem a aparecer. Onde vem o questionamento é onde as oportunidades vão ser mais claras. Tá? Hoje, eu acredito que as oportunidades mais claras serão nos Estados Unidos versus os outros lugares do mundo, inclusive nas próprias empresas de bolsa de lá. Porque uma empresa vão sair mais rápido da crise, porque o grande problema, né, da injeção de dinheiro na economia e fazer pacotes fiscais, durante a crise, é um movimento certíssimo. Então, os bancos centrais estão fazendo o dever de casa deles. A grande pergunta é, quando acabar isso, e você vai ter que tirar dinheiro do sistema, né? Senão você vai criar, né, um problema fiscal grande lá na frente. E os Estados Unidos já é muito mais acostumado com isso, né? Eles se financiam muito melhor, né? Todo mundo vai para o Treasury, todo mundo vai para o dólar. Então é fácil, ele faz isso desde que a gente se conhece por gente. E isso vai continuar. E as empresas de lá, se você pegar, por exemplo, o S&P, 22% do S&P, são de empresas extremamente sólidas, com muito capital, né, que é Facebook, Google, Amazon. Então, são empresas que vão surfar, não tem loja física, né, é muito mais entrega, ou essa parte de como é que se fala? Subscription, né, de tipo Netflix, etc. Né? Então, então, lá fora, a gente ainda acha que lá, a grosso modo, a oportunidade vai aparecer primeiro do que aqui. Então, isso aí a gente vai alocar. Hoje, por exemplo, a gente já está um pouco mais alocado lá fora. Quando você pega o long bias e o macro, o long bias, digamos, quase 50% do fundo já é lá fora hoje. O macro, uma posição de 15% de bolsa, 10% lá fora. Então, a gente está mais nesse viés do que aqui, porque aqui, de novo, os Estados Unidos, eles cresceram nos últimos 10 anos consecutivamente. Então, né, as empresas estão bem capitalizadas, aquela história toda. Mesmo e eu acho que a recuperação é mais rápida também, que eles já estão acostumados com isso, já passaram por umas bolhas maiores lá que aqui nem tanto. E até o ponto, né, né, de certa forma, das curvas do coronavírus estão. Lá começou a estabilizar, a gente ainda está indo, sei lá, está indo não, mas está ascendente. Então, então, é uma parte também importante mencionar isso, porque a gente fala de bolsa, 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 e às vezes não é Brasil, a gente está olhando para o outro lugar do mundo. Perfeito. E uma perguntinha que está chegando aqui para mim é, quando você fala de proteção, né, o investidor brasileiro, quando a gente vê que ele começou a entender um pouco melhor, a ir para o mercado de renda variável, bem dizer, esses últimos 2 anos, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente não tinha 1 milhão de CPFs na B3, né? E a gente bateu os 2 milhões de CPFs na B3. Então, é um universo muito novo e muitas vezes o comportamento do investidor dá uma rasteira nele, né? Porque o movimento que a gente viu de 2016 até 2019, bolsa ascendente, e muitas das vezes quando a gente distribui um fundo de investimento, é porque tem toda essa inteligência de vocês que analisam, né, que é o slogan da Vila, né? Global to local, local to global, né? Então, vocês têm toda essa expertise para poder analisar e fazer o asset allocation dentro dos fundos, dentro das estratégias dos fundos. E o que a gente viu foi muita gente surfar ao longo desses últimos 2 anos, sobretudo, um bull market, e todo mundo ganhou dinheiro em renda variável, sou especialista em renda variável, e quando veio a pancada, muita gente, eu quero sair,
né? E é exatamente o comportamento do traidor, né? Quando a gente fala, não escuta essa voz, porque essa voz vai fazer você contabilizar um prejuízo que, para você voltar ao normal, você vai ter que se expor mais a risco, ou você nunca mais vai querer voltar, né, nesse movimento de risco. E aí, entrando um pouquinho, eu queria que vocês falassem do que estão perguntando. Como que o investidor consegue entender, passando isso para o investidor final? Exemplos de operações long and short que vocês fizeram, se teve alguma empresa específica que vocês falassem, nessa a gente acertou em cheio de um setor, dentro do mesmo setor, uma contra outra, e como que vocês fazem isso? Qual é a dinâmica disso para um investidor final nosso, e entender como é que vocês trazem isso, essas proteções, essas seguranças dentro da carteira, da alocação de vocês nas carteiras dos fundos. E outra, diante de toda essa estratégia que vocês têm e toda essa gestão rápida, né, que isso foi feito de forma muito rápida, como é caro o investidor entrar hoje, dado que Bolsa nos Estados Unidos quase que já zerou a perda do mês de março, ou é tão contínuo para o investidor final? Milena, isso é tão contínuo que, se uma empresa andar demais e já deixar de ter aquele interesse, a gente deixar de ter esse interesse, a gente já muda, ou a gente faz uma proteção lá, ou faz uma proteção aqui. Como que a gente traduz isso para o investidor final de vocês? Tá. Bom, eu acho que a primeira parte, que é muito importante, a gente tem a gente tem muito modelo, né? Então, acho que essa parte, quando você vai, né, acho que o diferencial, quando a gente fala pessoa física investindo versus uma gestora de profissionais, é que você tem, de certa forma, né, no nosso caso, 28 pessoas pensando o dia inteiro, né, onde pode dar errado, né? Como é que a gente faz isso? A gente modela muita coisa, né? E uma das coisas que eu vejo, né, que é mais importante em termos de certa forma, experiência ou visão, é você entender, né, onde é que você está no ciclo, né, dos ativos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre brinco, mas eu não acho tão engraçado. Eu sempre falo o seguinte, a gente sempre tem que comprar no pânico e a gente sempre tem que vender, né, no otimismo, né? Porque é justamente, né, no pânico, né, quando bateu lá 60 mil pontos, que agora tudo acabou, o mundo... É a hora, né, de você começar a olhar e começar, né, a extrair valor das empresas que você acha boa. Por quê? Porque aquele movimento, o mercado financeiro, quando alguém me pergunta até às vezes, me dá uma indicação de livro, de investimento, né? Eu falo, compra livro de psicologia, né? É muito psicológico, muito, né? Então é aquele troço, o cara está do teu lado e fala, putz, eu acho que essa empresa X vai subir muito. Você vai ficar, vou comprar essa X, o cara tá falando que vai subir, né? Putz, sei lá, cara, como é que o cara sabe? E o cara, aquilo não sai da tua cabeça, né? Versus, né? Você analisou aquela empresa, você concorda, né, com isso, né? Concorda no sentido, você fez o seu dever de casa para ter ela, né? Então, isso aí são situações que eu vejo muito, né? Até dentro de casa, né? Próprios meus filhos, pai, me falaram dessa ação aqui, o que você acha? Eu falei, faz a conta e me volta. Ele, tem que fazer conta? Então, e o que quer dizer esse ciclo, Milena? Os ativos, ele é quase um gráfico, né? Então, vamos supor que você bote uma linha assim e fala, né, e alinhar os ativos. Então, você tem, né, renda fixa, né, o Tesouro Americano, né, paga muito pouco. Mas por que paga muito pouco? Porque não tem risco, né? Você não vai perder dinheiro ali, você vai pegar e acabou, né? Aí você vai passar para os bonds de governo americano, que não, né, não vão dar calote, então é um pouco mais arriscado, né, que o Treasury, mas não é tanto, então vai para cá. Aí depois você vai para a Bolsa, aí depois você vai para os high yields, aí você vai para os private equities, ou seja,
partindo do princípio pouco risco e muito risco, né? Isso aqui é uma balança. Toda vez que você vê isso aqui fazendo isso quer dizer que está todo mundo entrando no Treasury e ninguém está entrando na Bolsa. Isso quer dizer pânico, né? É a hora de você comprar a Bolsa, porque o próximo movimento vai ser assim. E vice-versa. Se estiver assim, está todo mundo indo por risco. Eu quero uma risco, o mundo está ótimo, não sei o quê, não quero nem saber de Treasury, esse troço não paga nada. Eu quero viver de um CDI de 3% ou 2%, meu Deus do céu, antes era 15%, eu quero risco, quero risco. E você pode ter risco, né? Eu sei que 3%, 2%, às vezes não, né, você vai falar, putz, né, eu ganhava 15 antes, não sei o quê. Só que isso depende, né, que é o trabalho maravilhoso da educação financeira que você, Milena, faz para os seus clientes, né? É tipo, vamos botar uma parte assim, eu sei que você quer mais risco, mas você não vai botar tudo no risco, né? Então, quando uma bolsa dá, principalmente o movimento que deu, né, que foi influenciado por um vírus, não foi nada econômico, não foi nada, isso aí vai voltar ao longo do tempo, né? Por que você vai querer sair de bolsa? Se você fez trabalho certo, você sabe que aquele dinheiro você vai deixar ali por um bom tempo. E ele vai render, ele vai voltar, e aquela história. Senão você vai vender, você fala, meu Deus, voltou tudo na minha cara, eu vendi, não sei o quê. Que é essa outra parte da psicologia, tá? Quando você vende lá na baixo, você desesperou e vendeu, né? É muito difícil você pegar a volta. Por quê? Você vai falar, não vou me meter mais, não quero nem mais saber de bolsa, isso aí só perde dinheiro, perdi, não sei o quê. Quando você voltar, aí você começa a ver andar. Ai, meu Deus, não quero nem saber, não quero nem saber, não quero... Ah, não, chega, eu vou entrar. Aí você entrou na alta de novo. Então, assim, a grosso modo, né, no quesito, né, e é um pouco como a gente faz dentro da própria gestora, né? É que a gente acha que está barato, acha que está caro, só que eu não posso ter uma visão de um mês, 2 meses, é impossível, porque às vezes aqueles primeiros meses aquela posição não vai a meu favor, né? Então, aí eu zero ela, de repente ela vai, putz, fiz todo esse trabalho, eu trouxe, né? Então é muito importante entender, né, os níveis de risco que você toma em qualquer coisa que você vai comprar. Você pode ter tudo, você pode ter fundo imobiliário, fundo de crédito, bolsa, né, CDI, você pode ter tudo. Você só tem que alocar certo, né, aqueles percentuais da qual você vai ficar confortável, que é mais importante isso agora, tá? Para vocês ouvirem. A alocação, quando eu faço alocação, eu sempre penso, se der tudo errado, o que vai acontecer? Eu vou panicar? Se eu tiver, né? Porque às vezes é um momento, eu posso errar, é outra coisa. Pô, comprei essa ação, errei a conta, ela é ruim, isso aí. Mas se eu tiver certo, ela vai, né, mesmo que tenha, às vezes, uns obstáculos no meio do caminho, no longo prazo ela vai andar. Então, isso aí é extremamente importante, essa parte de você saber que tipo de risco você está tomando e você saber que você não precisa zerar, né, em momentos, né, de sufoco, digamos assim. De muito estresse. De muito estresse. Você tem que estar preparado, né? Então, é um pouco dessa coisa. A parte de hedge, o que a gente faz muito? A gente, por exemplo, pega uma Rio Tinto, né, uma empresa lá de fora, uma mineradora, né, e versus Vale. As duas são iguaizinhas, né? A essência delas é o minério, né? As duas exportam, né, para a China, grande parte do volume. As duas têm a qualidade do minério da Vale é melhor que o da Rio Tinto, mas isso aí a gente já está entrando ainda, né, dentro um pouco mais a fundo. E você via, e elas sempre, né, assim, a grosso modo, andavam juntas, né? Essa aqui caiu por causa do preço do minério, essa aqui ficou um pouco, mas depois andava. Durante essa crise, volta e meia, esses prédios, ele abria assim monstruosamente, 10%, 15%.
empresas que fazem a mesma coisa, né? E você já acompanha elas há muito tempo. Então, tem caixa para burro, então não vão quebrar. Então esse é um tipo de risco que a gente toma, né? Teve alguma operação com empresas específicas que deu esse upside, ou foi o conjunto de várias operações que vocês fizeram? Não, essa foi uma que deu um bom dinheiro. Tá. A gente também botou, tem uma época, um momento da crise que a Petrobras ON, né, estava tradando exatamente no preço da PN. Não existe. Tipo, putz, né, você vai ver nunca isso no mercado normalizado. Então a gente também ganhou um bom dinheiro com essa operação. Outra coisa que a gente faz bastante, rebalanceamento, né, de índice. Então, a gente tem todo o índice, a gente chama de ETFs lá fora, né, os passivos, né, eles sempre têm rebalanceamento trimestral. A Bovespa também tem, inclusive vai ter agora em maio. Então, nos nossos modelos, a gente tenta ver, né, quais são as empresas que vão ganhar, porque é baseada no tamanho da empresa. Então, qual a empresa que vai ganhar, né, mais peso dentro desses passivos e outros que vão perder. Então, a gente tenta estimar isso e a gente faz long e short, né, dentro desse conceito, que a gente fazia isso muito tempo, fizemos isso há 20 anos na Gold. A gente sempre ganhou muito dinheiro. Então, isso é um troço que a gente faz muito dentro do long bias e do macro. E aí vai. Maravilha, perfeito. Felipe, te colocando um pouquinho aqui na conversa, que você está muito caladinho hoje, acho, André, que ele está tímido hoje. Olha, Milena, quando o mestre fala, a gente tem que ficar quieto e aprender. Aliás, está sendo uma aula maravilhosa, mas você está muito quietinho? Eu não gosto de você muito quietinho, não. Vou te colocar aqui nesse papo. Você que está aí à frente do comercial da Vinland, tem ido a praticamente muitos escritórios, assim como o Ápice, você está ali com o cliente no front também, conversando. O que você acha que foi diferente? Você, né, mais de 25 anos aí de estrada também. Eu queria a tua percepção no front, com o cliente. Você tem percebido algum comportamento diferente? E aí já vou para outra pergunta também. Você, enquanto comercial da Vinland, que o André já falou de estratégias, né? Vinland Macro, Vinland, aliás, a gente está doido que comece o Vinland Macro Plus para a gente distribui aqui, hein, André? Mas aí tem o Vinland Macro, Long Bias, Long Only e as carteiras em previdência também, com toda essa estratégia de ponta de vocês. Eu queria a tua opinião, o que você percebeu de diferente das outras crises para essa? E eu queria ali dentro de um asset allocation para o investidor de moderado a agressivo, obviamente, que a gente está falando de um perfil que aguenta um risco maior, que tem uma perspectiva de prazo maior. Assim, o cliente ele poderia ter todas as estratégias da Vinland, por exemplo? Como que você daria isso? Como você faria essa recomendação para o cliente? Essas duas perguntinhas para te colocar aí no bate-papo. Show, Mi, obrigado. Obrigado de novo por você colocar essa live aí de pé. Vocês têm sido muito parceiras da Vinland, quero agradecer a todo o time aí. Em breve vou voltar aí para dar um abraço em vocês, né? Tô com saudade de abraçar, né? Esse tempo de coronavírus aí, o cara com trato com pessoas que nem eu sou, eu fico desesperado, né? É verdade. Não tem mais como cumprimento as pessoas na rua, né? Tem que fazer tchau de longe. Eu não consigo fazer isso, né? Mas foi ótima essa pergunta, porque inclusive eu falei isso com o André semana passada e levantei essa... Eu sou um cara muito curioso, né? Eu pergunto para todos os escritórios que eu visitei, né? Eu visitei mais ou menos, menina, só pra você ter noção, de 60 a 70 escritórios da XP já, e BTG, ao redor do Brasil. Isso porque eu não fiz o sul inteiro do país.
né? Só foquei mais na parte centro-oeste e nordeste. Então, falta muito escritório ainda para conhecer. E, se Deus quiser, quando acabar essa zoeira toda, eu vou poder conhecer a galera toda. Mas, resumindo a história, diferente de 2008, né, que foi uma crise muito profunda, essa crise eu tenho sentido uma resiliência absurda e impressionante do investidor local brasileiro, pessoa física. Eu me espantei com os feedbacks que eu tenho tido dos escritórios, dizendo que o resgate é mínimo, e muito pelo contrário. Os assessores estão tendo que segurar o ímpeto dos investidores em investir mais nessa queda. Olha só como as coisas mudam. E de novo, eu falo isso, eu escrevi isso sobre isso, não só pelos CPFs que a Bolsa vislumbrou, né, esse aumento que ela vislumbrou de um ano para cá. Eu acho que isso é pouco, mas o que vem causando essa resiliência, né, o efeito causador disso é a educação financeira do povo, que tem melhorado muito, muito por causa, né, de escritórios de investimento como o de vocês, né, que vocês têm conversado, né, alinhado o perfil de cliente ao risco dele, porque antigamente o cara escutava de um vizinho que era legal comprar a Petrobras, só que ele não sabia, né, que riscos estavam envolvendo isso. Então era muito boca a boca e pouco entendimento. Hoje é muito entendimento. É óbvio que dá para melhorar muito. A gente está no começo, porque no Brasil, só para você ter noção, um dado estatístico, só 2% da população brasileira investe em bolsa. Então, nos Estados Unidos, esse número é quase 40%, Milena. Nós temos um espaço gigantesco ainda pela frente, né, na educação financeira do nosso povo. E eu fico muito feliz, porque em 2008 eu estava na mesa do Morgan Stanley e eu vi, né, os fundos panicando mesmo, tendo que vender por causa de resgate. Então, os resgates foram imensos naquela época, muito diferente de agora. Né? De novo, corroborando com o que você disse e com o que eu disse agora, a resiliência do investidor brasileiro é muito alta nessa crise, dado acho que muito pela educação financeira que vocês vêm proporcionando aos clientes. Parabéns para vocês. Em segundo lugar, né, para terminar a tua pergunta, eu acho que sim. Óbvio que eu não quero que você invista os seus 1,5 bilhão que tem na ápice, na Vinland, né? Porque eu sei que é muito legal e é importante para o investidor ter uma diversificação de carteira. Agora, os nossos fundos eles se complementam. Essa que é a beleza do negócio. Como assim? Eu vou te falar o que eu fiz para o meu pai. Né? Então, o que eu faço para o meu pai, imagina, né? É o que eu recomendo para muita gente. O meu pai ele já estava comprado em bolsa. Tá? Então, vamos supor, eu pego um exemplo de um investidor que já está comprado em bolsa, comprado em fundo long only. Meu pai estava no long only da Vinland. Né? E aí ele sofreu na queda, porque o long only, né, apesar de ele ter tido um alfa, perdeu um pouco menos que a bolsa, mas ele tem uma volatilidade de 20%, de 19%, que é a volatilidade da bolsa. E a vol subiu mais do que isso, na verdade, né? Porque a baixa foi muito brusca. Então, meu pai me ligou e falou: filho, o que a gente faz? Eu falei: pai, vamos fazer o seguinte, eu acho que é momento, né? Qual é o teu horizonte do dinheiro que você tem a mais aí? Um horizonte a longo prazo? Eu não preciso ver daqui 2 anos, 3 anos. Falei: ótimo, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar capturar uma volta, né? Só que vamos reduzir a volatilidade da tua carteira. Então, vamos diversificar a tua carteira. Né? Então, eu adicionei metade do dinheiro que ele tinha livre no meu long bias, que é uma volatilidade de 10%, que é metade da bolsa, e o André que toca esse fundo, junto com o Reginaldo, maravilhosamente bem, porque o long bias, esse produto, pela natureza que ele que na minha opinião, um dos melhores produtos que tem no mercado, que eu mais gosto de falar dele, porque ele tem uma flexibilidade de estar pouco ou zero alocado em momentos de crise, que nem a gente teve, ou bem alocado para pegar uma volta. Então, por isso que e você usando muito bem a caixinha dos hedges. Então, o gestor,
No long bias, ele tem que ser muito mais que um stock picker. Ele tem que ser um cara de momento. E é muito difícil ter isso alinhado com o gestor. O gestor tem esses dois momentos, essas duas características. Então, eu vejo isso no nosso time muito forte. O nosso long bias, ele é um produto espetacular por causa disso, porque os gestores, eles têm esse lado de momento. Então, eu falei, meu pai, vamos reduzir a volatilidade da tua carteira, vamos adicionar um long bias, porque se a bolsa voltar 15%, 20%, o seu long only vai pegar, o teu long bias vai pegar, em vez de 15%, vai pegar uns 10%, 12%, vai pegar uma alta considerável, mas com uma vol metade. Então, a vol da tua carteira vai sair de 20%, vai cair para perto de 14%. E aí, vamos botar o outro a metade no fundo multimercado, porque os juros vão continuar caindo, e foi isso que eu fiz para ele. Então, os juros vão continuar caindo, nós estamos aplicados nos juros, comprado em dólar para se redear, e a gente vai adicionar também operações para gerar alfa em bolsa, também para capturar uma parcela de bolsa. Então, com uma vol de 5%. Então, a vol da tua carteira eu vou derrubar para 10% ante os 20% que eram. Então, eu fiz um mix com o meu pai, que no final das contas, se a bolsa voltar, e se os juros caíssem, como já está caindo hoje, a curva fechou bruscamente hoje, ele vai começar a capturar e vai começar a ter essa rentabilidade com uma menor volatilidade. Então, eu construí uma carteira para ele, reduzindo volatilidade, usando todos os fundos da Vinla. Então, dá para usar. Perfeito. E isso é muito importante. Por que eu te perguntei isso? Porque, às vezes, como foi, né, a crise mais rápida de todas que a gente já passou, muita gente fica muito assustado e sem saber como que faz, se tem que ser renda fixa ou renda variável. E não, você pode ter, como o André falou, dentro da linha de risco, você pode mensurar o seu risco e, como você falou agora, você reduzindo a volatilidade, a oscilação da carteira, então você reduz esses baques para baixo do investidor e você pode ter uma carteira que, dentre um período aí que a gente fala pelo menos 2, 3 anos, né? Ninguém vai para uma alocação nesse tipo de ativo para obter retorno em 6 meses, né? Então, com uma perspectiva de maior prazo, mas que sim é possível você diluir risco e ter gestores muito bem competentes, que vocês são deles, por isso que estão aqui, por isso que a gente distribui vocês com muita tranquilidade, porque a gente sabe o trabalho de vocês. E aí a gente está entrando nos nossos minutinhos finais, aqui nos momentos finais. Queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? O que esperar daqui para frente em relação ao mercado financeiro e, pessoalmente, o que vocês levam daqui para frente, o que mudou na vida de vocês, o coronavírus, o que fica e mudou alguma coisa, vai mudar alguma coisa, o que teve de impacto na vida pessoal de vocês e como vocês enxergam aí o cenário para frente, olhando ali os mercados, tanto global como doméstico. Eu queria, em poucas palavras, as considerações de vocês nesses minutinhos finais que a gente tem e agradecer mais uma vez. Quer falar, Andrezão, primeiro? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer, eu adoro, né, fazer esse tipo de live, por 2 razões. A primeira, né, passar, né, para vocês o que é a Vinla, né, como é que a gente pensa, como é que a gente atua nos mercados, né, a base de investimento, porque se eu conseguir fazer isso de uma forma eficiente, é mais fácil vocês entenderem quando vocês investirem na gente, né, nunca vai ter surpresa, né, que eu sempre falo lá para o Felipe, a transparência é a parte mais importante que eu vejo, né, dentro desse mercado aqui, né, em termos de... Porque você está fazendo a gestão, né, do dinheiro de outros, né? Então, a confiança, ela... o que você espera, né, a longo prazo? Você vai ganhar, né, de 10 vezes, você vai ganhar 8, 9 e vai perder 1 ou 2. Né, mas essa 1 ou 2 vai acontecer. Né? Então,
é importante o diálogo, e a gente nunca vai mudar nosso jeito de ser, né? Porque a gente não pode mudar perante o mercado, né? A gente tem que, a nossa filosofia de investimento ela tem que ser contínua. Então, por outro lado, eu entendo um pouco de vocês também. Então, né, Milena falando, é sempre um aprendizado. Depois eu fico me remoendo aqui, faço até umas anotações aqui, quando olho para baixo, às vezes estou anotando algumas coisas. Então, isso é extremamente importante. Segundo, a gente está aqui, eu diria, eu sou, que nem eu falei no começo, né, eu acho que eu não durmo muito bem, né, mas isso é normal para mim, porque, né, eu faço isso há tanto tempo, e eu acho que, de novo, a responsabilidade de ter o dinheiro dos outros, ela leva a gente a estar sempre pensando o que pode dar errado, né, constantemente, né? E isso, então você tem um time de 28 pessoas que são iguais, né, nesse sentido. A gente está aqui focando, né, vamos exagerar, mas 24 horas, né, então, para a gente não ter essas surpresas, né? E te dá tranquilidade, né? Quando você dá dinheiro para a gente, pô, esses caras são profissionais e vão fazer a gestão, esse é o trabalho deles, e as pessoas conseguem focar, né, né, no dia a dia delas, seja o trabalho que for, né, qualquer profissão. Então, esse é um pouco do... Eu acho que eu sou um cara extremamente filantrópico. Eu comecei a minha jornada, isso aí pode ser até um outro live aí para a gente falar sobre isso, que eu adoro, e a gente vai falar muito. Então, né, sou do board de várias fundações, e o coronavírus é ruim, é chato, etc., mas o que vai acontecer, né, a inequalidade vai aumentar, né, como sempre. Né, países do mundo surfam melhor, os outros que, né, comunidades, né, com menos poder aquisitivo vão sofrer mais, etc. Então eu sempre procuro hoje eu fiz um live de manhã e perguntaram qual foi o melhor live que você já assistiu nessa quarentena, né? E eu respondi, foi o live da qual, né, era uma enfermeira, né, saindo do trabalho, e os vizinhos fizeram uma surpresa para ela. Quando ela saiu de casa, estão batendo palma e etc. Ela começou a chorar, né, foi até um drama, né, até emotivo, mas meu ponto maior é essa parte de continuar olhando para os outros, né, olhando para a comunidade, olhando para o mundo, né, as pessoas serem mais unidas, e às vezes acaba e a pessoa esquece de tudo, agora acabou, não tem mais nada disso, né? E o mundo ele é muito unido, né? As pessoas têm que ser mais unidas. Então, por meu lado, digamos assim, mais social da coisa, a gente vai sair muito mais fortalecido. E no lado econômico, só para me estender um pouquinho mais, a gente vai sair dessa. Toda crise a gente saiu, né? A gente vai sair sempre sai mais forte. Por quê? Porque você aprendeu outra coisa, né? Quando tiver a outra, eu já sei que é com o coronavírus, né? Quando tiver a outra, eu já sei que do outro. Então, você vai acumulando aprendizado. Então, ao longo desses anos, com talvez 4 ou 5 grandes crises que eu passei, a gente sempre saiu e sempre saiu mais forte. E essa vez não vai ser diferente. Então, segura aí, né? Baixa a cabeça, trabalha, faz a função aí de né, protege, né, você e a sua família e os amigos, etc. E quando sair, a gente vai sair mais forte e provavelmente nosso. E vamos continuar com o live, né? O live não é só quando tem coronavírus, né? Não tenha dúvida, é uma forma tão bacana de a gente colocar o nosso cliente, colocar o investidor
tão junto de profissionais tão qualificados, que isso eu acho que foi uma mudança que veio para ficar, né? Depois, pós-coronavírus, a gente ter esse exponencial de também chegar para o investidor na ponta, eu acho que isso foi de uma qualidade ímpar, né? Então, quem se propor a continuar nesse educacional e informação de qualidade, só quem ganha é o investidor, né, que vai ter mais material de qualidade para ele trabalhar, para ele ouvir e ele poder optar melhor sobre a alocação do recurso dele, né? Felipe, suas considerações finais com as mesmas perguntas aí. O que você acha aí? Vamos sair dessa e o que mudou na tua vida? Cara, a gente vai sair dessa com certeza. Eu sou um cara que sempre olha o copo meio cheio, sempre. Eu vi uma coisa muito interessante esses dias. Eu estava lendo sobre pensamento positivo, etc e tal, e nesse tempo de que você está enclausurado, você passa a ler mais, né? Porque você não está na correria do dia a dia. E aí eu li uma coisa super interessante e me identifiquei. Ele dizia assim, que o otimista é um tolo, o pessimista é chato. Então eu diria que eu sou um realista com fé, né? Esperançoso. E eu gostei dessa porque eu me identifiquei, porque eu sou um cara que gosta de olhar a realidade, mas eu gosto de ter fé. Aplicar a fé é muito interessante. E quando se fala de Brasil, eu sou um cara que eu sou extremamente otimista, o André sabe disso. Antes da eleição, quando eu vi que sem falar de política, mas quando eu vi que realmente as coisas poderiam mudar, né, no Brasil, e realmente estão mudando, e o Brasil estava num ciclo virtuoso, né? A gente vinha numa toada muito boa aqui no Brasil. Eu acho que o brasileiro, apesar de você estar vendo esse noticiário de divisão, etc., mas eu tenho visto muita gente se ajudando, principalmente no meu círculo de amizades, as pessoas se ajudando uns aos outros, né? A galera, que nem o André falou, se solidarizando com a camada da população mais carente, até o clamor por volta ao trabalho é muito mais por eles, né? Os informais estão passando um período muito complicado, né? Então eu vejo o brasileiro, ele é diferente, né? É um povo que se abraça, que se ajuda mesmo de verdade, chora com quem está chorando e se alegra com quem está se alegrando. Então eu acho que a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou. Isso não é frase de caminhão, não. Eu acho que, na verdade, eu vejo isso, sinto isso, e acho que essa quarentena, esse isolamento, veio também trazer para a gente estabelecer na nossa vida, restabelecer as prioridades da nossa vida, né? Muitos de nós estávamos muito afastados assim daquilo que realmente é muito prioritário para nós, né? Principalmente as nossas famílias, né? Então a gente fica em casa com a família no dia a dia. Eu estava desacostumado a estar com a minha esposa durante assim, tanto tempo junto, né? Então você acaba falando, pô, parece que a gente não se conhecia, porque não tinha tempo de conversar muito. Então hoje eu converso muito com eles, hoje o meu contato com meu filho é espetacular. Então, de repente, eu me vi assim, tendo um relacionamento familiar muito melhor do que eu tinha antes, e olhando para coisas que realmente fazem sentido na vida. Óbvio, não deixando de trabalhar, estou aqui trabalhando até, se bobear, até intenso, da maneira mais intensa do que no escritório, porque esse negócio de Zoom realmente mudou, e vai mudar mesmo o jeito, até o André falou isso, de como reduzir custo mesmo das empresas, né? Porque a tecnologia está aí oferecendo isso, né, para o bem nosso, é uma ferramenta para o bem, né? Mas eu acho que o Brasil vai sair dessa e vai sair rápido. Eu acho que os Estados Unidos saem mais rápido, mas eu acho que o Brasil, que nem o André falou, até o final do ano a gente está de novo engrenado para 2021 entrar com tudo. Eu creio muito ainda na nossa projeção de 3% para cima ano que vem, creio demais ainda. Eu acho que as coisas vão voltar, porque foi uma crise que pegou todo mundo prevenido, né? Não foi uma crise financeira, foi uma crise criada pela natureza, né? Até ouvindo o Stuberg ontem, no sábado, ele falou isso, e eu vinha falando isso com o André. Realmente é uma crise que a gente não esperava. Então acho que a gente vai sair dessa muito melhor, e o brasileiro muito melhor, né?
Eu creio bastante. Maravilha. Bom, gente, eu só posso agradecer a presença de vocês. Quero pedir desculpa de novo aos nossos assinantes, porque a gente teve probleminha ali de transmissão, mas acho que não ficou prejudicado em nenhum momento, a gente conseguiu voltar. Quero agradecer imensamente a presença de vocês hoje aqui com a gente, nesse bate-papo, né? Eu sou com o André Laporte, Felipe, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu sei que está muito mais intenso do que em tempos normais, antes de Zoom e etc., porque a intensidade do ritmo de home office faz isso com a gente mesmo, a gente fica muito mais intenso, quase sem horário, é preciso se policiar para ter os horários ali. Mas agradeço imensamente a presença de vocês se mostrarem para os nossos clientes, para os investidores, né, para que eles busquem mais, entrem no site da Vinland também, as cartas são sensacionais, os relatórios são sensacionais, então o nosso intuito vai continuar sendo esse, trazer informação de qualidade para você, investidor, para que você tome melhor a sua decisão sobre a alocação de recursos financeiros. Muito obrigada pela presença de vocês, a gente continua no Zoom e a gente vai parar no YouTube, mas a gente ainda vai se despedir. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, André, e muito obrigada a você, nosso assinante. Até a próxima. Tchau.